a sua Bíblia no livro de Salmos 24. Salmos 24, serão dois textos, mas dois textos muito rápidos. Enquanto você abre a sua Bíblia em livro de Salmos 24, quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade aqui dessa noite. É verdade, irmãos, que a gente já está em uma grande atividade desde a quarta-feira, e eu confesso que eu não sei se eu vou ter voz para concluir, mas a minha oração é que a glória de Deus ela possa pairar sobre nossas vidas aqui neste lugar, amém? Todos acharam? Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, ó vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Se você puder agora abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, verso de número 20 e verso de número 21. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, verso de número 20, vai dizer assim: e voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobriu qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que lhe escolheu, preferindo a ele e não ao pai de Mical e toda a sua casa, mandando-lhe que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e perante o Senhor ele desceu. E ainda mais do que isto, envelheci e me humilharei aos meus olhos, mas as servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pode se assentar, dando glória a Deus, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus. O texto que eu escolhi aqui nessa noite
é o texto do livro dos Salmos, de número 24, e o texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 6, a partir do verso 20. A Bíblia, ela nos diz que desde os dias que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele veio a abrir a madre de Ana, Deus já vinha preparando todo o seu plano, todo o seu projeto que Ele mesmo assim desejara. A Bíblia vai nos ensinar, meus irmãos, que Samuel, ele vai crescer em uma casa que podemos dizer que não havia o temor do Senhor. Dentro dessa casa vai habitar um homem sacerdote, cujo nome era Eli, e os seus filhos Ofni e Finéias. Dentro da sua responsabilidade, dentro dessa casa, podemos dizer que havia ali algo de extrema importância, que estava sobre o cuidado desses três homens. E alguém pode ainda não lembrar, mas eu venho te dizer que este algo importante era a arca da aliança. A função de Eli, a função de Ofni e a função de Finéias era como se fosse o guardião da arca do Senhor. Eles tinham sobre as suas vidas a responsabilidade cerimonial. E quando nós vamos ler todo um pano de fundo, todo um contexto histórico, nós vamos observar que não havia, por parte desses homens, uma valorização cerimonial. A função e a obrigação de Eli, de Ofni, de Finéias, era de cuidar da arca do Senhor. A função de Eli, de Ofni e de Finéias era de honrar aquilo que o Senhor havia confiado em suas mãos. A função de Ofni, de Finéias e também de Eli era de valorizar o ato cerimonial. O que nós vamos observar dentro de todo esse contexto histórico, que estava sobre a responsabilidade desses homens, não somente impor, mas ensinar, discipular sobre o temor que haveria de se ter sobre as coisas que estavam dentro da casa do Senhor. Mas quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que aqueles que deveriam ser exemplo, que aqueles que deveriam ser modelos, que aqueles que deveriam ser ícones, referenciais, seriam uma imposição contrária. Ao invés deles serem modelos, deles serem referência, eles envergonhavam o nome do Senhor. Os filhos de Eli, eles faziam de tudo para envergonhar aquilo que podemos dizer de responsabilidade sacerdotal. Nós vamos observar que dentro de tudo aquilo que esses homens faziam, principalmente Ofni e Finéias, aonde eles meio que desvalorizavam tudo aquilo que os seus antepassados assim vivenciaram. Quando nós vamos ver o povo clamando a Deus, orando a Deus, o povo buscando a Deus, para que a mão do Senhor pudesse pesar sobre essa família,
porque eles não valorizavam aquilo que estava proposto sobre os seus ombros. O que vai dar a entender é que Deus não tem ouvido a oração daquele povo. O que vai nos dar a entender é que até quando o Senhor vai tolerar o que Ofni e Finéias faziam. O que vai assim nos chamar a atenção é que esse Deus ele não vê e que esse Deus também ele não ouve. Só que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os olhos do Senhor não se encontram fechados e nem seus ouvidos agravados quando alguém se arrepende do seu mau caminho, quando alguém busca a face do Senhor e entrega tudo nas mãos dele. De repente alguém aqui está vivendo um momento também adverso, tem orado para que o Senhor possa agir, possa prover e possa também restaurar, mas eu venho te dizer uma coisa: no momento certo, na hora certa, Ele vai agir com sua mão forte e poderosa. Aquilo que aos teus olhos parece que Deus não está vendo, eu venho te dizer que Ele está vendo, e na hora certa Ele vai, aleluia, julgar a sua causa. O que nós aqui, meus irmãos, estamos nos deparando é que o cenário, ele é um cenário meio que macabro. Quem é para dar o exemplo está dando um mau exemplo. Quem é para ser referência não está sendo referência. E o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Samuel vai nascer exatamente em um ambiente espiritual destruído. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Samuel vai morar dentro de uma casa que não tem intimidade com Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Pega essa visão, por favor. Você não depende de uma multidão para fazer a diferença. Você não depende de um sacerdote para ser diferente. Você não depende de ninguém para fazer a diferença, a não ser da presença de Deus. E Samuel vai fazer a diferença no meio de um povo prostrado. O que a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, é que Samuel, ele vai dobrar o seu joelho para orar em um ambiente contrário. Mas mesmo num ambiente contrário, vai haver uma lâmpada acesa. Coisa boa, meus irmãos, é ter, aleluia, na sua casa espiritual uma lâmpada acesa. Pregador, não estou entendendo. Que casa espiritual é essa? É o teu coração. Enquanto a lâmpada de Deus no teu íntimo, no teu ser tiver acesa, aleluia, pecado não vai entrar, a adversidade não vai te romper, aleluia, desânimo não vai te parar. O mais importante é que a lâmpada, ela está acesa. A situação pode ser adversa, mas Samuel vai dobrar o seu joelho para falar com o Senhor. Samuel é um menino e Deus vai chamar Samuel pelo seu nome. Olhe para cá, Deus não chama ninguém por apelido, Deus chama você pelo teu nome. Ele te unge pelo teu nome, Ele te exalta pelo teu nome, Ele te honra pelo teu nome. Pare para entender e compreenda. Deus vai falar com Samuel: Samuel, Samuel. Só que Samuel é uma criança. Samuel ainda não tem a sensibilidade para entender quem está falando com ele. Mas pare para compreender quem vai dar a diretriz, a direção, é o próprio sacerdote Eli, que vai dar as coordenadas, porque Samuel sai da sua sala, sai do seu quarto e vai até Eli. Pare para entender como deve ter sido dolorido para Eli orientar Samuel e dizer para Samuel: Samuel,
Quando você ouvir essa voz, entenda que essa voz é a voz de Deus. E de repente tem alguém aqui que há muito tempo não tem ouvido a voz do Espírito Santo, mas nessa noite a lâmpada está acesa e Deus vai falar com você. Deus vai sacudir os teus alicerces para mostrar a você que tem uma obra grande a realizar. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que dentro da história a Bíblia vai nos dizer que uma guerra está para estourar, uma guerra está para explodir, e isso é profético, não só para esse tempo, mas para o nosso tempo. Aleluia, está para explodir uma guerra, mas antes dessa guerra explodir, aleluia, Jesus vai, aleluia, recepcionar a sua igreja. Sabe por quê, meus irmãos? A igreja, ela não tem que viver aqui na terra, mas ela tem que se preparar para viver uma eternidade com o céu. A guerra está para estourar. Ofni e Finéias vão preparar o exército de Israel, vão guerrear contra os filisteus. Os números vão mostrar que logo de imediato 4.000 israelitas vão à morte. Mal começa a guerra e 4.000 israelitas morrem. A história nos conta através da Bíblia Sagrada que Ofni e Finéias, eles têm uma ideia. Qual a ideia, pregador? Voltar para pegar a arca. Pega essa visão aqui, por favor, no nome de Jesus. Dura coisa, meu irmão, é partir para a guerra sem a arca. Dura coisa é guerrear sem a arca. Você não entendeu? Eu vou melhorar para você, aleluia. Melhorar o teu glória a Deus. Dura coisa é você guerrear sem a presença de Deus. Dura coisa é você combater o bom combate sem a presença de Deus. Porque a arca representava a presença de Deus. E Ofni e Finéias foram, pensando na sua intelectualidade, pensando na força do seu braço, e se esqueceram da arca de Deus. Eles vão decidir retornar para pegar a arca. Eles vão decidir agora levar a arca, porque representava a presença de Deus. Eles vão decidir agora levar a arca para lutar contra os filisteus. Meus irmãos, olhe para cá, por favor. O diabo não está interessado, o diabo não está preocupado. Quem tem diploma de faculdade, o diabo não está preocupado quantas pessoas você tem na sua rede social. O diabo não está preocupado quantas curtidas você teve na foto no Instagram. O diabo não está preocupado com a tua aparência, mas o diabo está preocupado com aquele que decidiu fazer a diferença e ser cheio da presença de Deus, porque é Ele que Ele quer parar. Alguém vai dizer, isso não é normal. O que é para você normal? Normal é a gente viver a mesma vida e nada acontecer. Até quando você vai achar que é normal a situação que você está vivendo? Porque para muitos normal é um menino pegar e passar batom nos lábios e acreditar que isso é normal. Normal é a pessoa viver embaixo de uma maldição e continuar vivendo uma vida de depressão. Para muitos isso é normal, só que para mim não é normal, porque eu decidi entrar na guerra, mas entrar na guerra com a presença de Deus, levar a presença de Deus, erguer a presença de Deus. Alguém vai dizer, é porque você grita muito. É porque eu quero levar a presença de Deus, eu quero glorificar a Deus, porque eu sei de onde Deus, Ele me tirou. E não tem como entrar num ambiente como esse e ficar vivendo a mesma vida. O que nós precisamos entender, meus irmãos,
é que o ambiente ele é de guerra. E na guerra, ou você mata, ou você morre. Na guerra não tem empate. Na guerra, meus irmãos, a gente tem que entrar com um único objetivo: de vencer. Sabe por quê? Porque o vencido se torna escravo do vencedor. E o que nós precisamos entender é que nós temos a presença de Deus, e maior é o que está conosco do que está no mundo. É por isso que a gente precisa da presença de Deus. A Bíblia, meus irmãos, ela vai nos dizer que naqueles dias aconteceu que a arca de Deus ela fora tomada pelos filisteus. A Bíblia, meus irmãos, vai nos dizer que Ófni e Finéias vão morrer no meio da guerra. E como diz o ditado popular, notícia ruim corre rápido. A notícia ruim chega na casa de Eli. Eli está sentado numa cadeira. A mulher de Finéias está grávida. Quando a notícia chega, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. A mulher de Finéias tem um filho, e todos nós sabemos da história, e coloca o nome do filho de Icabô. E foi-se a glória de Deus, e foi-se a presença de Deus. Olhe para cá. Será que você vai esperar a notícia ruim para poder se erguer? Será que vai ser necessário Deus sacudir você para despertar você do estilo de vida que você está vivendo, que não agrada a Deus? O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que os filisteus vão tomar a arca. O que nós precisamos entender é que ali cria-se muitos problemas, e vão colocar a arca na casa de Abinadab. Isso aqui é muito forte, irmão. Sabe quantos anos a arca fica na casa de Abinadab? 20 anos a arca fica na casa de Abinadab. 20 anos a arca na casa de Abinadab. Mas nada muda, nada acontece, nada prevalece. Como pode uma pessoa usufruir, uma pessoa, ela compartilhar 20 anos da presença de Deus dentro do seu lar e nada? Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que nós fazemos o ato da religiosidade na presença de Deus. A gente deixou de adorar imagem, mas a gente continua adorando o nosso irmão. A gente deixou, aleluia, de fazer sacrifício na macumba, mas a gente ainda continua com uma toalhinha santa, com uma aguinha benta, sabe? A gente deixou, meus irmãos, de fazer o sinal da cruz, mas continua dentro do nosso coração endurecido, petrificado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus vai quebrar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Vinte anos, irmãos. 20 anos e nada acontece. O que me chama a atenção não é só os 20 anos que a arca está na casa de Abinadab. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Samuel não quis pegar a arca, Saul não quis pegar a arca, mas o que me chama a atenção, meus irmãos, é que Davi vai assumir o reinado e ele vai querer pegar essa arca. Coisa boa, meu irmão, é quando a gente não tem a padrinha. Quando a gente tem um padrinho, a gente sempre vai pedir ajuda do padrinho.
a gente vai sempre pedir alguém para nos promover. Quando Deus, Ele é o nosso patrão, é Ele que vai nos promover, é Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai nos colocar no lugar de honra. Ei, olhe para cá, não dependa de homem nunca, porque maldito é o homem que confia no homem, mas dependa do Senhor, confie nele, porque é Ele que vai te exaltar. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que Davi vai ser imediatista. Não assuma o trono sem a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Davi sabe da onde Deus o tirou. Da onde Deus o tirou, pregador? De trás das malhadas. Tirou ele do anonimato. Tirou ele quando ele não era ninguém. Quando ele era só um entregador de comida. Mas Deus escolhe os seus e capacita os seus. O texto que nós vamos dizer, meus irmãos, que nós estamos aqui meditando, a Bíblia diz no segundo livro de Samuel, que Davi vai decidir pegar a arca, e que Davi vai na eira de Nacon. Todos nós imaginamos que quando a arca cai, que o terreno ele é oscilante, que tem pedra. Mas se a gente estudar a biografia da eira de Nacon, a gente vai ver que muito pelo contrário, o terreno ele é plano. Eu fui tentar buscar uma tradução do que é Nacon. Nacon, segundo a tradução, vai dizer que Deus atirou o seu dardo. O cortejo ele é até bonito. As pessoas que estão diante do cortejo podem até aparentar ser alguma coisa. A intenção, meus irmãos, pode até ser boa, mas isso não é o suficiente para levar a arca de Deus. Eu posso até achar bonito as músicas que cantamos, eu posso até achar bacana a palavra que é liberada, mas isso não é o suficiente. É preciso a gente se preparar para o ato litúrgico. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que os bois vão tropeçar. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que quando o boi tropeça, e você conhece a história, Uzá vai tentar estender as mãos e morre. Quando Uzá vai tentar colocar a mão, ele morre. Às vezes a gente pensa que é fácil tocar no microfone, mas quando ele é santificado, separado para o Senhor, não é qualquer pessoa que pode pegar. Às vezes a gente pensa que tocar num instrumento é fácil, mas quando o instrumento é santificado, ele é separado para o Senhor, não é qualquer mão que pode tocar. Subir no altar pode até ser bonito, bacana, se expor, ficar bem numa ostentação, mas não é para todo mundo, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus pode lançar o seu dardo e você morrer, você ser ferido. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que a gente tem que compreender o que é o ato litúrgico. Quando você vai para um ato fúnebre, como é que você se prepara? Geralmente, qual a roupa que você vai? De cor? Se você vai para um ato de paz, qual a roupa que você usa? Qual a roupa? A gente se prepara para o ambiente. E por que a gente não se prepara para esse ambiente? Eu não estou falando de roupagem, eu estou falando de quebrantamento. Eu não estou falando, sabe, de doutrina. Eu estou falando de coisa mais poderosa. O que, pregador? Vergonha na cara. Não precisa, meus irmãos. É de nós que vem a adoração. É de nós quando saímos do nosso lar, partimos da nossa casa. Sabe por quê? Porque nós podemos assim estar vivendo momentos da eira de Nacon. A história vai nos dizer, meus irmãos, que a partir daquele momento o lugar passou a ter outro nome.
O lugar passou a se chamar Eira de Pérez Uzá, porque Deus julgou ali, ó. Deus matou Uzá. O que me chama a atenção é que o irmão de Uzá, Aiô, quem vai estar com Davi levando a arca, comprometido é Aiô e Uzá. Aiô fala: não vou mais. Nem sempre aqueles que começam um projeto com você vão terminar com você. Nem sempre aqueles que iniciam uma ideia com você vão terminar com você. Mas isso não diz que você tem que parar. Você tem que buscar em Deus uma direção. Você tem que buscar em Deus uma capacitação. Você tem que buscar em Deus uma orientação. E Davi vai levar a arca do Senhor, ou vai mandar a arca do Senhor para a casa de Obed-edom. A arca na casa de Obed-edom, meus irmãos, ela fica 3 meses. Mas tente compreender, eu vou simbolizar isso aqui como se fosse a arca. Olhe para cá, a arca na casa de Abinadab não tem valor. Coloca ela em qualquer lugar. Quando ela veio chegar na casa de Abinadab, Abinadab, onde coloca a arca? Pode colocar aí. A arca sai agora da eira de Uzá e vai para a casa de Obed-edom. A arca chega na casa de Obed-edom, o evangelista Jailson, e vão perguntar: coloca onde, Obed-edom? Posso colocar aqui no cantinho? Não. Coloca onde? Coloca no meio. Se você não pegar a visão aqui, eu vou pedir o pastor Luciano para pular em cima de você. Coloca aqui, Obed-edom, aqui, ó, tá bem no cantinho. Não, coloca no meio. Coloca aqui atrás da bateria. Não, coloca no meio. Obed-edom, coloca na entrada. Não, coloca no meio. Coloca no final. Não, coloca no meio. Coloca no meio. Coloca no meio. Coloca no meio. E você não está entendendo, eu vou te explicar. Por que coloca no meio? Porque devemos colocar a arca no meio. Qual é o propósito, qual é o objetivo de colocar ela no centro? É só 3 meses que vai ficar na casa dele, mas ele decidiu colocar no meio. Por quê? Porque os meus filhos vão ter que se ajoelhar diante da arca. Quem entrar na minha casa vai ter que aprender a se humilhar diante da presença de Deus. Quem for visitante vai ter que aprender a adorar, porque a presença de Deus fica no meio. E você, eu vou para o canto, e você, eu vou para o canto, mas a arca, a presença continua no meio. Sabe por que você ainda não venceu esse problema? É porque você está no meio e a presença está no canto. Mas hoje ela vai para o meio, para o meio, para o meio, para o meio. Isso aqui também é muito interessante. Por que ela vai para o meio? No Antigo Testamento, a gente vai observar a presença de Deus sendo referenciada pelo Shekinah, pelo Kadosh e pelo Doxa. Todas as vezes que nós vamos ler no hebraico a palavra Kadosh, a palavra Shekinah, a palavra Doxa, significa algo referente à presença de Deus. Shekinah vai ser a habitação
da presença de Deus. Kadosh vai ser a santificação da presença de Deus. O Doxar vai ser Deus muda a sua reputação. Olhe para cá, todas as vezes que a presença de Deus estiver dentro de você, Deus está dizendo: o meu Shekinah está descendo sobre a tua vida, o meu Kadosh, a minha santificação está descendo sobre a sua vida, o meu Doxar está mudando a sua reputação. Ah, você não entendeu? Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. 2018, meus irmãos, vai ser um ano de Shekinah. 2018 vai ser um ano de Kadosh. 2018 vai ser um ano de Doxa. Receba, receba, receba a santificação, receba a presença, receba a mudança de reputação. Se coloque de pé. Não vai dar para mim terminar, mas eu vou pelo menos tentar concluir. A Bíblia, meus irmãos, nos diz. A Bíblia nos diz que Davi vem com a arca. Davi está vindo com a arca. Isso aqui é muito interessante. Na primeira vez que Davi vai vir com a arca, o que que acontece? Tem morte. Porque Davi estava na frente, a presença de Deus estava atrás. Quando a gente está na frente, a presença de Deus está atrás, a gente fica vulnerável. Alguém vai perguntar: Davi, como é que vai ser agora, Davi? Como é que nós vamos agora? Você vai como? Arrumado como, Davi? Você vai de sacerdote real? Não, eu vou usar a roupa sacerdotal. A minha roupa vai ser sacerdotal, não, mas vai ser real. Alguém vai virar para Davi e vai falar: para que isso, Davi? Você é rei, você não é sacerdote. Mas o cerimonial pede uma roupa diferente, pede uma adoração diferente, pede hino diferente.